Uninga, que o futuro é aqui. Olá, estamos de volta. Retornamos então falando aí de um pouquinho mais de direito empresarial com vocês. Daremos início agora a falar aí sobre o trespasse. O que é o trespasse, né? O trespasse, então, é um contrato de venda do estabelecimento empresarial. Quando eu tenho aí todos aqueles bens que integram aquele patrimônio do estabelecimento empresarial sendo vendidos para um terceiro. Aqui eu quero chamar a atenção de vocês para o seguinte: ele tem previsão legal, tá lá no artigo 1144 do Código Civil, e ele deve ser sempre escrito, não pode ser verbal, tá? Esse trespasse, essa alienação, essa venda do contrato do estabelecimento empresarial deve ser levado a registro no cartório ou no registro na junta comercial para dar publicidade a terceiros de que aquela atividade empresarial ela tem novos administradores, tem novas pessoas por trás daquele desenvolvimento, daquela estrutura organizacional. E o vendedor, quando é feito essa comercialização, a própria junta ou o ente registral, ele deve publicar na imprensa local essa alienação. É uma forma de dar publicidade a todos aqueles que mantêm contratos, né, com a atividade empresarial, tenha conhecimento aí da sua nova gerência. O artigo 1145 do Código Civil vai dizer o seguinte: se ao alienante não restarem bens suficientes para resolver o passivo, a eficácia da alienação do estabelecimento, dependente de pagamento de todos os credores ou do consentimento desses, de modo que será expresso ou tácito em 30 dias a partir de sua notificação. O que significa isso? Bom, eu estou vendendo a minha atividade empresarial porque, de alguma forma, eu não consegui gerir bem essa administração e a empresa entrou em crise. Então, para não perder tudo e ter que fechar as portas, eu vou vender, por meio de um trespasses, a minha atividade empresarial. Só que eu tenho dívidas bancárias e tenho dívidas com fornecedores. Eu posso alienar e deixar esses fornecedores haver navios e esses bancos, né, haver navios? Não. Eu posso alienar pegando esse valor pela alienação e quitando esses contratos existentes, ou seja, saldando essas dívidas, ou eu preciso de uma autorização destes para a alienação dessas cotas sociais, dessa atividade empresarial. E como que eu faço isso? Precisa ser expresso? Bom, se eu notificá-los, vou fazer uma notificação via cartório para o banco de que eu estou fazendo esse trespasse dessa atividade empresarial. O banco passou-se 30 dias, ele não se manifestou. É dado como ele está dando a anuência para essa transferência de titularidade, tá? Então, é possível fazer a alienação via trespasses de uma atividade empresarial, mesmo que ela tenha dívida, desde que previamente notificados seus credores, se ela não efetuar o pagamento de todas as dívidas no momento aí dessa transferência. Então, esse artigo, ele estabelece que a anuência dos credores pode ser expressa ou tácita. O banco não precisa me mandar um e-mail falando que está ciente, mas a partir do momento que eu notifiquei e ele não se manifestou, o código vai dizer que é uma aceitação tácita de que ele tem conhecimento, que eu estou alienando e que, portanto, ele está dando, de certa forma, o aval para aquela alienação. Se houver patrimônio suficiente para quitar os credores, ainda assim é necessário o consentimento destes? Não. Se eu já tiver pago todo mundo, eles não precisam consentir com nada, porque o meu contrato com eles se extinguiu a partir do momento da quitação, né? Agora, e o que acontece ao empresário que, na ausência de bens suficientes para quitar os credores, não requerer a anuência destes? O que acontece é que ele continua sendo responsável por essas obrigações por um determinado período previsto na lei, tá? Então, se eu não notifico os meus credores, eu continuo tendo obrigação solidária perante esses credores durante um período do lapso temporal.
A expressão trespasse não é sinônimo de cotas, de cessão de cotas sociais. Por quê? Veja bem, quando eu faço a cessão de cotas sociais, eu estou transferindo apenas um percentual dessa sociedade empresária. Eu não estou transferindo toda a sociedade empresária, tá? O trespasse é quando eu deixo de atuar naquela modalidade empresarial. Vejam, se eu tenho uma fábrica de chocolates com você, aluno, e decido ceder as minhas cotas para você, aluno, eu não estou tratando de um contrato de trespasse. Eu estou tão somente tratando de um contrato de alienação de cotas sociais. E isso faz toda a diferença. Por quê? Quando eu cedo fração das cotas sociais, eu não estou alienando todo aquele conjunto de bens organizados para a prática da atividade empresarial. Eu estou alienando só um percentual. Ou eu, enquanto empresária individual, preciso de alguém para investir no meu empreendimento. Tá indo bem, mas eu quero ampliar. Então, eu vou ceder uma fração ideal da minha atividade empresarial para você, aluno. Eu estou te transferindo por meio de um trespasse? Não, porque eu ainda continuo na sociedade empresária. Na verdade, a minha sociedade empresária está deixando de ser unipessoal para se transformar em uma sociedade plural, né? Então, a partir desse momento, eu estou cedendo cotas sociais para você, mas não estou transferindo por trespasse a minha sociedade empresarial. Ficou claro? Deu para entender a diferença? Cessão de cotas não é sinônimo de cessão de trespasse, tá bom? Em casos de alienação de um estabelecimento empresarial por meio de trespasse, estabelece o artigo 1147 do Código Civil que o alienante não poderá reestabelecer no mesmo ramo ou no mesmo local pelo prazo de 5 anos, salvo a estipulação em contrário no próprio contrato mercantil, no próprio contrato de trespasse, né, no contrato de alienação. Essa restrição, ela existe tanto em relação à ordem espacial quanto temporal. Significa que durante 5 anos eu não posso abrir uma lanchonete na mesma área, como, olha, eu não posso durante 5 anos estabelecer naquele local ali a mesma atividade econômica que eu produzia. Então, em ordem espacial, não pode o alienante se reestabelecer no mesmo local. E na ordem temporal, não pode se estabelecer naquele local pelo prazo de 5 anos. Essa ordem limitativa, ela existe, gente, para a proteção da clientela e da freguesia, para evitar a concorrência desleal, tá? Clientela e freguesia que nós já estudamos nas aulas anteriores. Exemplo, a validade da limitação temporal e espacial deverá ser analisada de acordo com o critério material, o ramo da atividade e o local de estabelecimento que está sendo alienado, né? Então eu trouxe aqui um exemplo para vocês, ó. João, Maria e Cício, titulares das cotas sociais da empresa Casa de Massas Maravilhas, não podem atuar no mesmo local com uma casa de massas similar no período de 5 anos. Tá, eu tô falando uma casa de massas. Mas e se for uma frutaria? Eles poderiam abrir uma frutaria nessa mesma localidade no período de 5 anos? Poderia, porque é uma outra atividade empresarial, né? Então, seria totalmente possível eles venderem uma casa de produtos, hortaliças e frutas orgânicos, que está super em alta. Eles não estariam com uma concorrência desleal e não teriam a aplicação desse lapso temporal de ficar um longo tempo sem a prática da atividade empresarial, desde que não seja similar, obviamente, né? O adquirente não vai responder pelas obrigações do alienante no caso da compra do estabelecimento empresarial em sede de recuperação judicial ou falência. Por quê? Isso porque a própria lei determina. Quando uma empresa entra em estado de recuperação judicial ou falência, é um prejuízo estatal, é um prejuízo para todo o estado, porque vai deixar de contribuir com tributos, essa sociedade empresária ela vai deixar de gerir empregos, né? Enfim, vai ser um baque
para aquela localidade onde essa atividade empresarial está inserida. Então, é interessante para o Estado que ela feche? Não. Então, eu preciso de um atrativo para tornar viável a aquisição daquela sociedade empresária por meio o trespasse, né, dessa sociedade empresária que está aí sendo objeto de uma falência ou de uma recuperação judicial. E uma dessas benesses que o ordenamento traz é que essa pessoa ela não se torna aí obrigada às dívidas advindas aí da falência ou da recuperação judicial. Vai ser sempre assim? Não, isso se aplica tão somente àqueles créditos bancários e com fornecedores, tá? Quando a gente vai falar dos créditos trabalhistas e do próprio CTN, nós temos outras regras e outras aplicações. Então, quando a gente vai falar aí para os tributos relativos ao fundo de estabelecimento adquiridos devido até a data do ato, essa alienação ela tem uma regra específica aí ao CTN, que é o Código Tributário Nacional, e essa regra tem previsão lá no artigo 133. Recomendo que os senhores leiam também para ter melhor compreensão a respeito do tema. Quando a gente vai falar a respeito do trespasse em relação a questões trabalhistas, também é uma previsão diferenciada, porque o credor, né, o devedor, no âmbito trabalhista, ele continua respondendo subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas daquela sociedade por todo o período que ele figurou como sócio ou como administrador. Então, não é fácil para a pessoa se exonerar dessas obrigações aí trabalhistas, tá? A previsão é lá no artigo 10A da CLT, onde dispõe essa responsabilização subsidiária, perdão. A mudança na propriedade ou na estrutura da empresa não afetará os contratos aí de trabalho respectivos empregados. O que é muito comum acontecer para evitar esse tipo de continuidade de obrigação é assim, a empresa é vendida por meio de um trespasse. Então, aquele empresário, ele extingue todos os contratos trabalhistas e o novo empresário, aquela pessoa que está tomando posse da gerência, da administração dessa sociedade empresária, ela tem a liberalidade de contratar esses mesmos funcionários, o que é muito inteligente, porque eles estão ali por dentro, já estão treinados na prática daquela atividade, ou eles podem contratar terceiros funcionários para atuar dentro da atividade empresária, tá? O mais interessante é que se faça isso, para não houver aí essa responsabilidade aí dessa pessoa futuramente em eventual ação trabalhista. Os direitos oriundos da existência do contrato de trabalho subsistirão ainda em caso de falência, concordata ou recuperação judicial. Então, é diferenciado também essa questão do trespasse no tocante às relações trabalhistas. Não havendo autorização expressa, o alienante do estabelecimento não pode fazer concorrência com o adquirente nos próximos 5 anos subsequentes. Acho que quanto a essa cláusula de limitação aí, né, da concorrência desleal, já está bastante claro aos senhores, porque já falamos disso desde as primeiras aulas. Depois nós temos também a última fase da pessoa jurídica, que é a morte da pessoa jurídica. Assim como a pessoa natural, a pessoa jurídica ela tem o início de sua vida, o início de sua personalidade, que é com o registro, e tem a morte, que é a fase da sua extinção, da sua liquidação. E como que ocorre essa liquidação, essa extinção da pessoa jurídica? Bom, o Código vai nos trazer a possibilidade de 3 formas distintas para essa liquidação, para essa extinção, morte da pessoa jurídica, que são a convencional, porque as partes livremente convencionaram ou porque o prazo dessa pessoa jurídica, lembra que eu falei que pode existir pessoas jurídicas criadas com tempo pré-determinado, ou porque eximiu esse prazo. É convencional, tá? Foram as partes que convencionaram esse prazo e essa extinção. Pode ser judicial, que é no caso da falência ou quando por algum processo a pessoa é punida e não pode mais exercer essa atividade empresarial, ou pode ser administrativa.
Ela será convencional quando ela é deliberada pelos próprios membros da pessoa jurídica, da sociedade empresária. Será administrativa quando resultar da cassação ou autorização de funcionamento exigida para a lei, para a existência de determinadas pessoas jurídicas, e será judicial na hipótese de soluções previstas na lei ou no estatuto, ou em que o juiz, por iniciativa de qualquer um dos sócios, poderá determinar via sentença a extinção da personalidade dessa pessoa jurídica e, portanto, a morte dessa pessoa jurídica. Ela passa a ser como se fosse a morte da pessoa física, eu tenho a morte da pessoa jurídica, tá bom? Bom, espero que vocês tenham gostado. Essas são as noções básicas aí que nós tentamos passar para os senhores a respeito do direito empresarial. Espero que tenham gostado. E utilizem bastante o material proposto e procurem sempre que possível acessar as leis que são descritas no material didático para que vocês possam ter uma compreensão melhor a respeito da disciplina. Até mais, muito obrigada!